Bom dia, irmãos. Vamos estudar mais uma palavra? Bom, a palavra de Deus está sendo dita nessa página com muita propriedade. O Espírito Santo de Deus está falando por meio da minha voz, está falando por meio da voz de todos os meus irmãos. Para quem pensa que eu sou o único nessa obra, nós temos 10 irmãos que trabalham dia e noite nessa obra. Então eu quero que vocês entendam que nós somos aquilo que Deus ordenou que fôssemos. O que nós somos que Deus ordenou que fôssemos? A igreja de Deus. E você que está ouvindo essa mensagem agora, você tem tudo para ser a igreja de Deus, porque a igreja de Deus ela é viva. Você não tem que ir para a igreja atrás de um pastor, atrás de Deus. A gente sempre diz para vocês que o templo não tem a presença de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então perceba como as palavras dessa página, elas estão tocando profundamente o seu coração, mesmo você não estando na igreja, mesmo você não tendo pastor. Porque eu não sou seu pastor, eu sou um irmão igual a você. E eu quero ler uma palavra para você rapidamente aqui, antes que vocês comecem a questionar que há necessidade de pastor. Então essa palavra está em 1 Coríntios. Isso é antes de iniciar a nossa pregação, tá, gente? Eu só estou explicando para vocês algumas coisas. Então perceba que o grande apóstolo Paulo ele disse o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então perceba que Paulo, hora nenhuma, ele disse que ele era um homem espiritual. Pelo contrário, Paulo disse que ele era o menor dos apóstolos e que ele não era digno de ser servo de Deus porque ele mesmo perseguiu a igreja de Deus. E no versículo 10 ele reconhece que a graça de Deus é que está com ele, fazendo que ele faça aquilo que ele fez, ou seja, pregar o evangelho com toda ousadia. Então Paulo, hora nenhuma, disse que, olha, eu sou um cara abençoado, hein? Cola comigo porque aqui tem fogo. Não é assim que acontece nas igrejas, gente? Então perceba como a palavra de Deus ela é muito clara e só crê em pastor quem realmente é preguiçoso. Porque quem é preguiçoso não lê a palavra de Deus, certo? Porque quem é preguiçoso quer aprender por meio de outra pessoa, quer receber comidinha na boca. Entendeu? E eu não prego para preguiçoso, porque servo de Deus não é preguiçoso. Servo de Deus é servo de Deus, querido. Servo de Deus, ele é cheio de sabedoria, cheio de entendimento, cheio de fé. Ele põe um propósito no coração e vai atrás. Se ele ouviu da palavra de Deus, que Deus não habita em tempo feito por mãos humanas. Se ele ouviu da palavra de Deus, que não existe negócio de pastor, que só há um pastor e um só rebanho, então ele não vai para a igreja. Porque se Jesus disse que ele é o único pastor, que é o único caminho para Deus, por que você vai por outro? Por que você vai buscar na igreja aquilo que Deus disse que não está certo? Então perceba que seu pastor se faz de pastor, mas ele é um lobo devorador, disfarçado. Ele é um grande maldito. Porque a palavra de Deus ensina que Satanás é o quê? Astuto. Se Satanás enganou 1/3 dos anjos do céu, imagina você que não sabe nada da palavra. Satanás estava na glória de Deus quando ele enganou 1/3 dos anjos. Então entenda que Satanás é tão esperto, mas tão esperto, tão mentiroso, ele tem uns ardis, ele é tão astuto que ele enganou os anjos. Imagina um bocó que vai para a igreja evangélica achando que Deus está lá. Então a religião é uma grande mentira de Satanás. A palavra de Deus ensina em João capítulo 3 que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E isso aqui é o que nós temos feito a cada dia, por meio de cada pregação, porque a palavra de Deus está sendo dita e está libertando vocês, porque quando vocês conhecerem a verdade os libertará. Bom, depois dessa breve introdução, eu quero pregar uma palavra de Deus para vocês. É uma palavra de Deus, digamos assim, difícil, mas que ela será explicada e se tornará muito fácil. Porque pela graça de Deus, o Espírito Santo tem falado conosco. Então nós temos que aproveitar a oportunidade da presença de Deus para que possamos entender as Escrituras. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20 e 21. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Queridos,
Eu vou ler só o 20. Porque o 20 eu tenho certeza que você não conseguiu entender, mas a gente vai entender junto. Não fique ansioso, não se desespere, não tenha pressa de terminar esse vídeo. Peço que vocês participem aqui ao vivo, enviando mensagens, fazendo perguntas. E no final, eu quero que você comente se você entendeu essa palavra ou não. Então eu vou reler para você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. A ordem do apóstolo é a seguinte: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Sejam meninos na malícia. Sejam adultos no entendimento. Olha que palavra, gente. E agora, o que o apóstolo quis falar com isso? Então eu vou trazer isso para a sua vida real, porque o objetivo da palavra de Deus é ela ser lida e trazida para a nossa vida. Porque se nós lemos e não praticamos, então nós não estamos sendo moldados pela palavra de Deus. O cristão, ele lê a palavra e traz para a sua vida. De forma alguma ele lê e a palavra de Deus fica ali. Não, ele lê e traz para a vida. Então essa é a diferença do que lê e pratica do que lê. Um é servo de Cristo, outro é doutor da lei. Um está salvo, outro está morto. Então vamos lá. Então Deus exorta, Deus ensina para que nós não sejamos meninos no entendimento, ou seja, tenhamos maturidade para entender as coisas da vida, as coisas de Deus, mas sejamos meninos na malícia. Então perceba que Deus diz que você não deve ser menino no entendimento. Por quê? Menino é o quê? Imagina uma criança de 3 anos. E aí você chega para ela e fala assim: olha, estou estudando aqui engenharia. Eu quero te mostrar uma fórmula que vai fazer você construir vários prédios, porque essa fórmula serve para tudo. E aí você começa a explicar alguma coisa de engenharia para uma criança de 3 anos. Ela vai entender, gente. Essa criança não tem uma capacidade cognitiva para entender aquela mensagem. Então, se você chega para uma criança de 2 anos e começa a falar de política, aí você chega e fala assim: olha só, a Dilma sairá do governo, abrir um processo de impeachment contra ela. A criança de 2 anos vai entender, gente? Ela não vai entender. E da mesma forma que essa criança não entende, eu estou pregando essa palavra de Deus para você agora e você não está entendendo. Então perceba que Deus ensinou: não sejam meninos no entendimento. E, no entanto, você é um menino no entendimento. Você é uma menina no entendimento. Porque eu estou te explicando a palavra de Deus, você já deve ter mais de 10 anos, mais de 15 anos, e você não está conseguindo entender o que eu estou dizendo, mas você vai entender daqui a pouco. Então eu só quero deixar claro para vocês que o apóstolo disse para que nós não sejamos meninos no entendimento. E muitos de vocês são meninos no entendimento. Então, a partir de agora, a gente vai começar a pregar essa palavra. Eu peço que vocês acompanhem a página para que vocês consigam entender o Evangelho. Então, vocês precisam entender o Evangelho. Não devemos ser meninos no Evangelho para que a gente tenha entendimento, porque a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Isso está ensinado em Efésios 6,17. Essa espada do Espírito é a mesma espada que sai da boca de Cristo, é a espada que corta o laço do diabo na sua vida. É a espada poderosa para desfazer as obras do maligno na vida das pessoas. Olha aqui as palavras que eu estou dando para você por meio do Espírito Santo de Deus. Essas palavras estão desfazendo os laços do maligno no seu coração, porque você está vendo que é necessário ter entendimento. Não basta ir para a igreja, sentar e dizer amém para aquilo que você não entende. Porque o pastor ele vai te ensinar a palavra de Deus de uma forma errada. Da mesma forma que Satanás ensinou errado para Jesus. Lucas 4, Mateus 4, ensina isso, Satanás prega a Bíblia. Então Deus ensinou: não seja menino no entendimento. Estuda a palavra de Deus, ore, pratique a palavra de Deus. Está sendo claro isso, gente? Que nós somos meninos no entendimento e que não podemos continuar assim. Não há mais tempo para se perder. Não há tempo. Nós não podemos mais deixar o tempo passar sem conhecer a palavra de Deus. Nós estamos sendo meninos na palavra, meninos no entendimento. E aí Deus diz: mas sejam meninos na malícia. Ou seja, sejam meninos na malícia. E o que acontece é exatamente o oposto. Algumas pessoas fazem umas piadas sobre sexo para mim, gente, que eu não entendo. Eu não entendo.
E as pessoas ficam rindo. Ah, você não entendeu isso? Ah, pelo amor de Deus, você não entendeu isso? Eu falo, gente, eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu entendi, agora eu entendi. Mas eu não tinha entendido. A pessoa fala alguma coisa pra você e você não entende. Uma coisa carnal, uma coisa sexual, uma fofoca. A pessoa joga uma piadinha com segundas intenções e você não entende. Mas você que não conhece a palavra entende, né? Porque a palavra de Deus, ela é clara. Nós devemos ser meninos contra a malícia. Mas você faz o contrário. Então entenda que esse tipo de pregação ela não será pregada na igreja evangélica. Ela não será pregada. Você vê o Cláudio Duarte, aquele pastor Cláudio Duarte? O cara faz um monte de piada sobre sexo, meu amigo. O cara usa o evangelho para falar de sexo. E os servos do diabo fazem o quê? Acham graça. Quando na verdade a palavra de Deus ensina que nós devemos ser meninos na malícia. Meninos na malícia, ou seja, nós devemos ouvir aquilo e sequer entender aquilo que está sendo dito. Porque o nosso coração ele deve ser puro. O coração da gente deve ser puro. As pessoas escutam o evangelho e já associam isso a sexo, associam o evangelho à imoralidade. Isso não é ser menino na malícia. Isso é ser malicioso no evangelho. Isso é pior ainda. Então perceba que esse Cláudio Duarte é um grande desgraçado. É um grande desgraçado. E aí você diz, ah, mas eu adoro as pregações dele. O problema é seu, meu amigo. Vai lá ouvir a pregação dele. Eu quero te dizer em nome de Jesus que você está condenado ao inferno. Quero te dizer isso, te assegurar. Eu estou te mostrando a palavra. E olha o que o versículo 21 diz, queridos. Está escrito na lei. Por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a esse povo e ainda assim não me ouvirão. Está escrito que vocês não iam me ouvir. Muitos de vocês estão se revoltando. Ai, mas eu gosto do pastor Cláudio Duarte, ele é um homem de Deus que me ajuda a tirar minhas dúvidas. Querido, Deus disse para Paulo. Paulo disse pro servo. Deus disse para Paulo, a minha palavra te basta. Deus não disse, olha, Paulo, escuta aqui a pregação do Cláudio Duarte, que esse homem é um homem de Deus, é um homem meu. Não, Paulo tinha uma relação direta com Deus, Paulo tinha uma relação direta com a palavra de Deus. Paulo tinha uma relação direta de Deus por meio da graça de Deus. Paulo foi convertido pelo Espírito Santo de Deus, o fogo desceu do céu, tocou o coração de Paulo, deu um coração novo para Paulo, e Paulo que perseguia a igreja, passou a ser a igreja que ele perseguia. Então perceba como a graça de Deus é capaz de mudar a nossa vida completamente, porque Paulo de perseguidor, ele passou a ser servo de Deus. Ele era perseguidor da igreja cristã e ele passou a ser um dos maiores apóstolos da igreja cristã. Então perceba que essa mesma graça quer tocar você nessa manhã, essa mesma graça quer tocar o seu coração agora, essa mesma graça está te chamando ao arrependimento. Perceba o quão maldito é esse sistema religioso. O Cláudio Duarte associa a palavra de Deus a sexo, quando na verdade a palavra de Deus ensina, sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. E você acha que você tem que ser malicioso na palavra. Aí o cara escuta alguma coisa sexual, associa isso à palavra. Quando na verdade a imoralidade sexual é uma obra da carne. Isso está escrito no capítulo 5 do livro de Gálatas, a partir do versículo 12. Obras da carne e obras do espírito, imoralidade sexual. E aí você ouve uma piadinha de sexo, você lembra de quê? Da palavra de Deus. Então você está atrelando a palavra de Deus ao sexo? É o que o Cláudio Duarte faz. Ouçam os vídeos desse homem, gente. O cara fala de masturbação, motel, sexo anal. Olha o que esse cara tem feito com o evangelho. Olha o que esse diabo tem feito com o evangelho. É de transtornar qualquer filho de Deus verdadeiro. Mas a condenação desse desgraçado não dormita. A palavra de Deus me ensina isso. Em breve, Deus ceifará essa alma. Você não tenha dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Então perceba que a palavra de Deus ensina, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Gente, entenda o que eu estou falando.
Entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Para de crer nessas pessoas. Desenvolva uma relação. Você e Jesus. É Ele o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode te ajudar. Não é o pastor da sua igreja. Você não precisa de mim, você não precisa de pastor, você só precisa ouvir essa palavra e a partir de hoje praticar essa palavra. Porque até então você precisava de alguém que falasse para você, mas a partir de agora você já conhece a verdade, então você não precisa mais do homem. Deus já levantou um homem e já te deu o recado. Da mesma forma que o profeta Balaão, ele precisou de um burro para falar para ele, para que ele não errasse os caminhos. Deus levantou esse burro que vos fala para que você desenvolva uma relação entre você e Jesus e Deus. Esse trio tem que andar junto por toda a vida. Esse trio é você, Jesus e Deus. Esse trio não é eu, Deus e Jesus para orar pela sua vida. Não. O trio que irá te salvar, que irá fazer você entender o Evangelho, é você, Jesus e Deus. Você vai se arrepender dos seus pecados, você vai converter o seu coração, mas você não tem forças para isso. Então você vai orar e vai falar: Jesus, eu não consigo fazer isso, eu quero a sua ajuda. Eu quero viver a sua palavra. E Jesus, que está à direita de Deus e é o único mediador entre Deus e os homens, levará suas orações para Deus. Porque o Apocalipse capítulo 8 ensina isso. A oração dos santos são incensos no altar de Deus. Se você está buscando servir a Deus, ele disse que de forma alguma lançará fora quem buscar a ele. Então Deus ouvirá, Jesus levará a sua oração a Deus, Deus ouvirá a sua oração e Deus mudará a sua vida. Agora, o que não dá é você ser menino no entendimento, você ser adulto na malícia. Não pode ser adulto na malícia. O cara prega a palavra de Deus e associa isso à safadeza. E aí você vai, ouve alguma coisa de sexo e fala assim: ih, rapaz, é verdade, eu tô lembrando aqui da pregação do Cláudio Duarte. Ele falou que sexo oral, e aí o cara tá na rua, fazendo um monte de imoralidade, cheio de pensamento carnal. Quando na verdade Jesus disse para que nós nos despojássemos da nossa carne. E o Cláudio Duarte está te fortalecendo na carne. Fingindo que é o quê? Servo de Deus. E o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 11 mesmo? Que os servos de Satanás se disfarçam de ministros da justiça. O próprio Satanás se transfigura, se transforma em anjo de luz. Então vocês estão sendo enganados pelo diabo. Lembre-se que nem tudo que falam Jesus, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O que Jesus falará para essas pessoas que cometeram iniquidade? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade, ou seja, o pecado. Ele fala de Jesus? Fala, mas ele está trazendo a malícia para a sua vida. Então perceba que a palavra ensina que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. E que Jesus dirá, quando essas pessoas falarem: ai, Jesus, mas eu profetizei em seu nome, mas eu ensinei a palavra, Jesus. E Jesus falar: apartai-vos de mim, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Iniquidade, destruíram o evangelho de Deus. Poucos são os que pregam a verdade, queridos. Poucos são os que estão isentos de interesses pessoais. Esses dias eu vi um canalha pedindo 60 euros para que a internet dele fosse paga, pedindo a colaboração dos fiéis. Deixou a conta bancária nos comentários. Gente, eu vou deixar aqui a conta bancária nos comentários para que vocês possam me ajudar a pagar a internet, para que essa obra de Deus seja mantida. Eu não peço isso não, querido. Eu só peço a Deus que eu possa trabalhar e que eu tenha dinheiro para poder pagar minha internet e poder estar levando o evangelho de graça, porque de graça eu recebi a graça de Deus e de graça eu vou dar. Então, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Sejam meninos na malícia. Sejam meninos na malícia. Sejam adultos no entendimento. É a ordem de Deus, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Então perceba que esse pastor Cláudio Duarte é um grande safado, loroteiro. É um grande servo do diabo para te conduzir ao inferno. Porque ele se opõe à palavra de Deus. E o único que se opõe à palavra de Deus é o diabo.
Então perceba que Jesus falou que nem todo aquele que profetiza em nome dele, nem todo aquele que faz obra no nome dele, ele herdará o reino de Deus, porque Jesus dirá: apartai-vos de mim, não vos conheço. Sai daqui, não te conheço, você que praticou o pecado. A palavra de Deus ensina isso. A palavra de Deus ensina isso. E você hoje pode estar falando de Jesus e achando que está salvo, quando na verdade Jesus dirá para você: não te conheço, aparte-se de mim, tu que praticaste o pecado. Então Deus te chama ao arrependimento dos pecados. Quando Jesus perdoou a adúltera, ele disse o quê? Vá e não peque mais. Não te condeno, mas vá e não peque mais. Espero que essa palavra tenha falado do seu coração. Saiam dessas igrejas. Saiam desse sistema religioso, seja ele católico, seja ele espírita, seja ele evangélico, seja ele um bandista, seja o que for. Sai dessa igreja. Saiam dessa igreja, assim diz o Senhor, para que não sejam participantes de suas iniquidades, para que não sejam participantes dos seus pecados, para que eu não te lance no inferno, conforme eu lançarei cada um, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para tais religiosos. Esses religiosos, de acordo com a palavra, são 2 vezes mais merecedores do inferno. Então hoje você pode estar sendo 2 vezes mais merecedor do inferno, porque você conhece a palavra de Deus, você está teoricamente tendo contato com a palavra de Deus, mas você não está vivendo uma vida de santidade ao lado de Deus. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Não adianta você dizer que você tem um pecadinho. Deus não tem medida de pecado. Pecadinho, pecadão, tudo é pecado. A palavra de Deus diz: sejam santos como eu fui santo. Santifique-se, transforme a sua mente para que você entenda qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E Deus, nessa manhã, está te fazendo entender qual é a boa e perfeita vontade dele. Não sejam meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Que Deus os abençoe, e eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, que vocês participem, façam perguntas, compartilhem essa mensagem se essa palavra tocou seu coração. E acima de tudo, se essa palavra tocou seu coração, Deus está batendo no seu coração. Não endureça a porta do seu coração para Deus. Não endureça. Deixe Deus entrar. Deixe Deus entrar. Não interessa se você está na igreja desde criança. Não interessa quais são as suas tendências religiosas. Não interessa se o seu pai e sua mãe são religiosos. Aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim não é digno de mim. Assim disse o Senhor. Pegue a sua cruz, siga Jesus de perto. Você não tem desculpas para isso. A palavra de Deus te ordena a fazer isso. Se você não faz, você se opõe à palavra de Deus. E o único que se opôs à palavra de Deus até hoje foi Satanás. E saiba que ele já está condenado. E assim como ele, todo aquele que se opõe já está condenado. Então é isso. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.